Olá, meus chuchuzinhos, tudo bem com você? Galerinha, vamos para uma correção de texto e redação, tá bom? É, o tema é o livro azul, né? Conto de ficção científica. Expliquei sobre isso na aula passada, então vamos só para a correção mesmo. Vê seguir um trecho de um clássico de ficção científica que conta a história de um robô em busca da sua humanidade. O que você imagina que esse robô fará para garantir seus objetivos? É, até um filme, né? O Homem Bicentenário. O que Andrew estava disposto a fazer para se tornar um humano? As hipóteses que você havia levantado antes da leitura do texto se confirmaram? Olha só, ele queria realizar uma cirurgia, né? O texto lido é iniciado com a descrição das 3 leis que caracterizam a robótica. Com base nessas leis, assinale a alternativa correta. O ser humano deve estar em primeiro lugar sempre. Observe o tempo verbal empregado nessas leis, identifique-os e explique por que ele foi utilizado relacionado com a finalidade a qual essas leis foram apresentadas. O presente do indicativo. As leis mostram os princípios e atitudes que os robôs devem ter em relação ao ser humano. Os robôs sempre devem proteger, né? O ser humano respeitar. O tempo verbal, é o presente do indicativo, acabei de falar, sugere que as leis servem para qualquer época, tá? Então, se o robô é velho, novo, antigo, a lei vai sempre ser a mesma, sempre vai valerá para o presente. No momento do texto, Andrew questiona se o robô não gostaria de ser humano. O que o robô respondeu? O robô respondeu que gostaria de ser melhor cirurgião. Por que ele aceitava sua condição? Porque ele foi criado e programado para isso, tá? Ele tem habilidade específica. E ele pode ser capaz de fazer qualquer atividade, mas ele sabe o seu lugar. Ao longo do texto, Andrew é descrito fisicamente. O que a descrição física de Andrew sugere? Sugere que era um ser humano, uma vez que aparece caracterizado a semelhança de um homem. Escreva o trecho do texto que comprova sua resposta. Ó, o cabelo era liso, castanho, qualquer parte que fala da descrição dele, tá? Meio ralo, usava barba. O que essas características de Andrew revelam em relação a ele aos demais robôs? Ele era diferente, pois apresentava características de ser humano, e ele era um robô, na verdade, tá? Contos de ficção científica, assim como os contos de terror, são gêneros narrativos. Quais elementos da narrativa mais se destacam no texto? O personagem principal e a história gira em torno dele, do Andrew. O foco narrativo, terceira pessoa, narrador observador. Isso permite que os fatos sejam apresentados de forma geral. O acontecimento desencadeia toda a história, o fato de Andrew e até o médico solicitaram uma cirurgia. Além dos elementos da narrativa no conto lido, há características que permitem identificá-lo como uma ficção científica. Que informações aparecem na introdução do texto? O Andrew é apresentado ao leitor e é revelado onde ele está e o que ele pretende fazer lá. Após a introdução, inicia-se um conflito no conto. Qual que é esse conflito? O Andrew, que é um robô, revela ao cirurgião que quer fazer uma cirurgia. O médico afirma não entender seus motivos, mostrando-se, inclusive, espantado, né? Após o conflito que se segue e o clímax do texto, um momento de maior tensão, de que forma isso ocorre na história? Andrew questiona se o cirurgião não gostaria de se tornar um humano. Uma grande reflexão é feita sobre o sentimento de Andrew e a confusão que isso causa no cirurgião. O desfecho da história é marcado por uma quebra da expectativa. Explica o que se trata por esse final foi inesperado. Olha só, trata-se da revelação que Andrew Martin é um robô, assim como um médico. A revelação é inesperada porque o médico até esse momento acreditava que Andrew era um ser humano. No trecho é feita a referência a uma cirurgia que Andrew desejava fazer para se tornar humano. Descreva usando sua imaginação como seria essa cirurgia. Gente, nos detalhes. Elemento científico no trecho e que elemento caracteriza o gênero ficção científica no conto lido. O conto, baseia-se no fato de que já existe robô em nossa realidade, desempenhando diversas funções. Então, lá no conto já tem robôs, né? São acrescentados elementos ficcionais como o robô que apresenta característica e desejo igual do ser humano. Então, o robô tem sentimentos. Essa é a questão da ficção. Muitos livros de ficção científica já antecipam inversões ou situações que só existem anos depois. Isso ocorreu, por exemplo, no livro A Viagem ao Centro da Terra. Apresentou a ideia de explorar o centro da Terra, algo então inimaginável. Em versão, o conto de ficção lido procura antecipar a inteligência artificial.
Em que momento isso fica evidente na história? Quando o Andel deseja se tornar humano, né? Então ele não foi programado para ter esse desejo, então ele mesmo está querendo isso. O conto Homem Bicentenário foi publicado pela primeira vez em 1976. Agora leia algumas manchetes publicadas em 2017. Vamos lá. Inteligência artificial consegue desenvolver linguagem própria. Rússia está desenvolvendo mísseis com inteligência artificial. O que é possível concluir sobre as projeções científicas feitas no conto? Olha só, lá no conto e com as coisas que estão acontecendo hoje, a gente pode concluir que a inteligência artificial é um fato real, é uma atualidade, né? Então, o autor do texto antecipou ele previu, vamos falar assim, esse evento. Qual das seguintes situações poderia ser considerada ficção científica? Viagem no centro da Terra, histórias com personagens alienígenas, aeronaves não tripuladas? Não, né? Porque a gente tem. Isso não é ficção científica, isso já acontece. Controle da mente e habilidades paranormais? Sim. Características físicas e psicológicas. Tem um trecho do texto aí novamente, né? Que características de Andrew levaram o leitor a imaginar que o personagem era um ser humano e não um robô? Olha, o médico, na hora que bateu o olho nele, né, viu que ele tinha cabelo, barba, pele, então ele tem semelhança de ser humano. Ao descrever a fisionomia de Andrew, é sugerido ao leitor uma forma como ele está se sentindo. O que a expressão fisionômica do personagem indica sobre seus sentimentos? A expressão fisionômica é o rosto. Né? Ele está triste, ele está insatisfeito. Observe o título do livro, 20.000 Léguas Submarina. Esse trecho é possível identificar a característica física do comandante Nautilus. Quais são elas? Alto, cabeça larga, olhos negros e muito espaçosos. Tais características, aliadas ao contexto e ao fato dele estar com os braços cruzados e com um olhar fixo e calmo, nos deve identificar como está sua fisionomia. Olha, aí parece que tem que estar sério, irritado e um pouco preocupado, vamos pensar assim, né? A expressão rompeu todos os vínculos com a humanidade indica com relação ao perfil do personagem. Ele é introspectivo, ou seja, ele não gosta de se envolver com pessoas, ele não tem contato com outras pessoas. O professor, ao tentar justificar o comportamento do homem, diz que este é uma pessoa civilizada. Por que o homem ficou com raiva de ser considerado assim? Ele não consegue, ele não gosta de conviver em sociedade, então isso foi uma ofensa a ele. Agora leia um trecho do romance Don Quixote, tem aqui, deixa eu baixar isso. A descrição sobre o local onde o personagem morava indica sua forma de viver e também de ver o mundo. Como era esse local? Em uma aldeia afastada, simples, na Espanha. Ele passava todo o tempo na biblioteca. Ele gostava de objetos antigos, né, que não serviam para nada. De que forma Don Quixote gostava de levar a vida? Ele levava a vida recusa, até que os livros o fizeram sair em busca de aventuras. O trecho é dito que ele não era casado, naturalmente, porque a vida dele é muito solitária, ele só envolvia com outras pessoas, então ele não era casado, não tinha família. O Quixote vivia com a sobrinha Maria. Baseado nas características físicas e psicológicas deles, é possível identificar algumas oposições entre os personagens. Don Quixote tinha 50 anos e a sobrinha 18. Ele vivia no mundo da imaginação e ela parecia ser mais racional que o tio. E de tanto ler, se imagina dentro das histórias que lia. O personagem passou a acreditar que elas eram reais. Decidiu que iria realizar uma expedição em busca de aventura. E você, já se imaginou dentro de uma história? Claro, né? Qual? Gente, todo mundo quando lê alguma coisa se imagina dentro dela, né? Todo mundo pensa, ai, parece que eu tô aqui. Nos trechos a seguir, identifique quais são as características predominantemente físicas e psicológicas dos personagens de Espantalho e GP. A letra A tem mais predomina, quer dizer que aparece mais a característica física do espantalho. No trecho B, predomina, ou seja, tem mais destaque a psicológica de GP, tá? Então, a nossa correção termina por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!